Caiu. Coisas do Instagram. Voltando aí, galera. Papo muito bom falando sobre hortas pedagógicas. Vamos agora para o nosso segundo tempo. Né, o Insta dá uma horinha ali pra gente. Então a gente está voltando aí. Já com o pessoal aí. O pessoal entrando. Brito. Aquele probleminha, né, turma, de uma hora do Instagram, né? Talvez a gente começar a utilizar, a gente já está pensando em utilizar alguns outros meios aí, criar salas, né, divulgar pelo Instagram, mas criar alguns mecanismos para que a gente possa não passar por esse probleminha de uma hora do Instagram. Chamando o Valdir de volta aqui. Voltamos. Segundo tempo. O Eu acho Instagram, que o Valdir, Instagram limita, né, 1 hora de transmissão, não é? limita uma hora de transmissão. Exatamente. O papo estava tão bom, eu não A gente... prestei atenção. Ele até avisa, né, que a gente vai cair, mas a gente já está de volta já. Beleza. Bora lá? Bom, o Edmilson. Oi, Valdir. Então, tem agora eu não lembro quem foi que fez a pergunta, porque a gente perdeu, né, o chat que estava antes aqui. Mas alguém perguntou, falou dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi o Brito, né, o Romero Brito, que tem o nome do pintor, mas não é o pintor. O Romero Brito, ele fez essa pergunta, né, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E justamente a gente trabalha, né, com essas ODS quando a gente trabalha hortas pedagógicas. Então a gente trabalha aí a ODS 1, né, a ODS 3, educação de qualidade, saúde e bem-estar, erradicação da pobreza, da fome. Então, acho que tem umas 3, 4 objetivos do desenvolvimento sustentável que são trabalhados indiretamente, né? Muitas vezes a pessoa está trabalhando aqueles objetivos, mas ele não, muitas vezes nem sabe que ele está trabalhando aquilo. Mas se você quiser fazer um ponderamento também, fica à vontade. Não, acho que é isso mesmo, né? E é até interessante quando você fala horta pedagógicas, eu acho que é interessante quando alguém fala dos adjetivos, né? Talvez seja uma boa falar hortas pedagógicas, né? Porque aí tira também essa coisa que é só escola, né? Você pode ter a horta com fins educativos em qualquer lugar, né? Que permita a existência de uma horta. Né? Não, sim, sim, com certeza, né? Ela para um fim educacional, né? Não é uma horta urbana. Muitas vezes a horta urbana, a horta comunitária, ela também carrega a horta pedagógica. Se a gente for analisar aqui, a horta da Vila Nancy, que é considerada uma das hortas mais antigas do município de São Paulo, inclusive a dona Helena teve aqui com a gente conversando, que foi quem criou, idealizou e está lá nessa horta até hoje. Ela recebe crianças lá de escolas da região. Então, essas escolas comunitárias, elas também servem como escolas, como hortas pedagógicas, né? E isso é bem interessante porque ela sai um pouco da fronteira dos muros e dos portões das escolas também. Mas é interessante ter a horta dentro da escola para trazer a comunidade para dentro da escola. Sim, sim. Valdir? Sim, eu tô aqui, eu acho que ainda tô. Tá aqui, tá aqui.
Só não tá aparecendo na imagem, viu, Valdir? A minha tá travada aqui. Eu acho que se eu clicar em alguma coisa, eu acho que deve ser a rede que tá com a banda mais fraquinha. Mas o som tá bom, né? O som tá ótimo. Tá, deixa eu ver se eu mudar a câmera, sei lá. Eu acho que não sei o que aconteceu aqui, viu? Eu acho que vocês vão ficar só com o meu áudio. Então continuemos, então. Para a eficiência de um projeto de hortas pedagógicas nas escolas, se faz necessário uma formação para os docentes, né? Para os professores, professoras, se faz necessário o envolvimento da gestão e o comprometimento da comunidade. Então, todo esse conjunto, né? Desde a formação do profissional que vai estar trabalhando a horta pedagógica, ou até mesmo a questão do envolvimento da gestão escolar e da comunidade local. O que você considera isso daí, Valdir? Eu acho que a questão da formação, assim, eu acho, bom, eu estudei formação continuada, né, no doutorado, mas a formação eu acho importante, mas eu acho que ela não é assim, ela não é um pré-requisito, né, porque eu falo isso para que os professores não pensem assim, a gente só vai poder trabalhar com a horta quando a gente tiver um curso sobre horta. Não, vai começar a trabalhar com horta quando botar a mão na massa e se entrar de alguma forma nas aulas, né? É isso trabalhar com a horta. Não precisa de uma formação necessariamente. A formação, ela vem, né, a necessidade, a grande contribuição dela, de realmente trazer um trabalho interdisciplinar, né? E que vai trazer, então, um trabalho colaborativo também. Aí envolvendo professores, né, a gestão escolar, né? Então, de forma geral, a comunidade escolar. Então, eu acho então tão importante quanto a formação via curso, oficina, é uma formação assim, que a gente fala no próprio ambiente de trabalho, com a leitura de textos, ou então ver outras experiências, né? E o trabalho colaborativo, né, dos professores, né? Deles poderem, então, perceber a integração, né, que a horta pode ter na aula dele, como que eles podem fazer coisas juntos, né? Que realmente a horta seja uma coisa da escola, não de um professor ou de uma disciplina, né? Mas que ela possa, de fato, ser mais uma ação integradora da escola, né? Eu acho que isso é um fator importante, assim. A gente estava conversando, né, Edmilson, um pouco antes, né? Dessa questão da disputa da horta, né? Que é assim, ou a horta é só de uma pessoa e ela não quer que ninguém mexa, isso acontece, ou o contrário, ninguém quer mexer e só fica para um, talvez o professor de biologia, né? E justamente pensar que não é esse, né? Não é essa o papel. Ih, caramba. Opa, voltei. Voltamos. Nossa, deixa eu até pedir desculpas pelo meu problema de conexão, que eu estou bem no interior de Minas, né, por causa da pandemia.
Aí eu vim para casa da minha família, né, para tentar ficar mais isolado, né? E aí a internet daqui é a internet do interior, né? A gente vai batalhando. Ah, não esquenta a cabeça não, meu irmão. Faz parte da tecnologia também essas coisas. É muito importante a gente saber, né, desse envolvimento que qualquer projeto, seja de horta, seja de resíduo, seja de arrecadação de alguma coisa, a mobilização e a sensibilização, ela tem que partir de todos, né? Se ali no meio do caminho burocratizar por alguma causa ou por uma briga de ego, né? Ah, é Uhum. porque é da biologia, a geografia não pode se meter. Ah, é porque é da gestão ambiental e a biologia não pode se meter. Se as áreas de conhecimento aí não se conversarem, ou se a comunidade também não tiver uma participação, ou não tiver o um envolvimento para mobilizar os alunos, então dificilmente vai dar certo, né? A gente acaba tendo um processo que não caminha. Então é bem de encontro mesmo nisso que você falou, né, Valdir? Sim, com Valdir? certeza, com certeza. Valdir, e aí a gente, para concluir o papo bacana de hoje, né? Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta também, a interdisciplinaridade através da dupla regência, né? Que são aulas com dois professores ali, trabalhando no mesmo espaço, dividindo o grau de conhecimento. Então, pode ser uma experiência positiva. Olha, eu acho que sim. Mas ela. Bom, vamos pelo menos falar vamos começar pela parte positiva, né? Eu acho que é interessante, sobretudo, né, para permitir um diálogo entre áreas, né? A gente tem uma questão, né, que o desenvolvimento da ciência, né, ao longo dos séculos levou a uma especialização muito grande das áreas, né? Então a gente tem uma fragmentação do conhecimento. Então isso é um problema, assim, apesar de estar relacionado com a própria produção do conhecimento, né, o que tem permitido, enfim, a medicina, enfim, todo o nosso conhecimento. Por outro lado, levou então a um diálogo entre as áreas, né? Então, quando você tem dois ou mais profissionais ali, a gente consegue então permitir esse diálogo, né? Até mesmo o Paulo Freire trabalhava, né, com temas geradores, né? Que ele falava que é onde se escolhe as palavras, né, para trabalhar a alfabetização, na leitura de mundo, né, essas palavras que vêm do mundo do aluno. E isso como um tema gerador, é importante também quando a gente tem, por exemplo, uma situação com dois professores, há um tema ali que vai aproximar os dois, né? Vamos supor um exemplo, em regiões que tem muita produção de leite, né? O leite em si pode ser um tema gerador, né? Aí onde o professor de química, de história, enfim, de biologia, todos ali vão trabalhar juntos, né? Tratando esse tema, né? Por mais que ele trate um pouco mais voltado para a área dele de atuação, ao esses professores trabalharem juntos, eles possibilitam então um debate que vai além do debate disciplinar. E aí acaba também reforçando uma coisa importante, que é a contextualização, né? A contextualização desses temas naquela comunidade, enfim, que é uma ação super importante. O que eu fico assim, que eu acho que tem que aí tomar um cuidado, é que é sempre bom essa ação ser planejada, né, para que tenha um diálogo entre os professores, até mesmo que não seja nada conflituoso, né? E ao planejar, né, estudar um pouco junto, tal, até aspectos que eles não tinham em mente começam a surgir, o que eu acho que é o grande interesse, né? Das pessoas trabalhando junto vão trabalhar melhor, pensar em coisas diferentes do que só uma, né? Então acho que essa questão, né, de se trabalhar junto é super importante, né? Sobretudo, a gente pegar até minhas teorias de aprendizagem, né, socioculturais, é a partir dessa interação que se gera o conhecimento, né? Então, eu acho que é realmente aí uma questão de aproveitar de fortaleza, né? Aproveitar o que cada um tem a somar sobre determinado assunto, né? Isso, engraçado, você está perguntando isso para mim, justamente porque não é uma coisa comum na escola, né?
E devia ser o contrário, né? Devia aparecer mais na escola, né? Que eu acho que é um momento rico, né? A gente aprende com o outro, né? E o outro aprende com a gente, né? É uma troca contínua, né, entre alunos, professores, dentro de um único ambiente, né? Em cima dessa questão, esse modo de educação pode quebrar a educação bancária e elevar o grau da educação crítica libertadora entre os docentes e alunos? Então, bom, lembrando, essa educação bancária é aquela que o Paulo Freire, né, explica que é o que a gente chama de educação tradicional, né? Que a informação, o professor, então, é detentor de um conhecimento e deposita nos alunos. Por isso que é bancária, que é como se fosse um banco recebendo depósitos, né? Então, uma visão dessa desconsidera que o aluno tem conhecimento, que ele tem vivências, que ele tem posicionamento, né? Então, por isso que ela é uma educação não libertadora, né? E a partir do momento que a gente pensa numa educação libertadora, a gente pensa que os alunos são seres socioculturais, né? Que estão localizados especialmente, historicamente, socialmente, e essa localização deles deve ser o nosso ponto de partida, né? E então, pensando na dupla regência, eu acho que ela favorece essa contextualização, favorece trabalhar, né, conforme que a gente pode falar conforme o alunado ou o público-alvo, né, digamos assim, quando a gente está falando fora da escola, né? Então, a escola, a própria horta pedagógica, quando ela consegue trazer um debate mais contextualizado, né, que vai ser mais significativo, para citar um outro termo da área de educação, né, a da aprendizagem significativa, né, ela faz mais sentido, né. Até é interessante, eu citei a aprendizagem significativa agora, ela é a teoria do Zubel, que ele vai falar que a aprendizagem se dá quando você tem contextualização, ou seja, aquela informação faz sentido para o aluno, faz sentido naquele momento, naquele contexto, naquele local, e o aluno está interessado naquilo, ele tem engajamento, né? Então, eu acho assim, quando a gente vai trabalhar numa situação mais real, né, fora da sala de aula, como é uma horta pedagógica, e numa dupla regência, a gente consegue elencar, né, muito mais fácil essa possibilidade de contextualização, né, de análise da realidade. O que, então, é uma educação mais libertadora e, então, que possibilita a formação de cidadãos mais críticos, né? Que eu acho que esse é o grande desafio, né, Edmilson? A gente ter o aluno conhecedor da sua realidade, né, para ele saber os seus deveres e direitos, né, e de fato ser crítico na sociedade, né? Tá aí um desafio que não é só da horta, não é só do educador ambiental, mas que a gente tem uma contribuição aí nesse campo, né? Esse processo ele é muito importante, né? Porque você consegue, através de uma ferramenta colocada através da própria educação ambiental, né? Ajudar a entender esse processo da educação crítica, libertadora, porque muito se fala, né? Eu costumo eu sou um pouco crítico a algumas questões pedagógicas, que muita pedagogia, às vezes as pessoas levam a questão pedagógica para a questão demagógica, né? E aí você fala do Paulo Freire, que é uma coisa tão simples de se entender, de se aplicar, né? E aí a pessoa acaba fazendo um carnaval fora de época durante o ano inteiro. E, na verdade, um projeto simples, você consegue trabalhar essa questão, né, metodológica que o Freire tanto colocava. E a horta, para mim mesmo, foi um exemplo disso, né, de entender como funciona essa questão de dupla regência, entender como funciona essa questão de estar trabalhando com outro colega que tem uma outra visão, e ali você cria também um debate, um diálogo, né, democrático, uma educação democrática, os alunos participam, interagem, e aí realmente tem uma troca de saber.
E isso é fundamental, e eu vi o potencial que a educação ambiental tem para isso. Então, em cima dessa contextualização de tudo que você falou, Valdir, sem sombra de dúvidas, é um meio, sim, para se trabalhar, não só com os alunos, mas trabalhar toda a comunidade escolar, né? Desde os educadores, a gestão, aos profissionais que trabalham em outros setores, né? Na secretaria. Muitas vezes a escola se resume na cabeça de muitas pessoas como diretor da escola e professores. Não, mas por trás da escola tem toda uma equipe brilhante que faz com que a escola funcione. Desde da tia da limpeza, as tia da merenda, né? A tia da merenda com caráter essencial, ela que está alimentando todo mundo para que todo mundo se alimente bem e possa ter uma base educacional boa, né? Então, olha só o contexto que é a escola, essa questão multidisciplinar, a escola em si só ela já é multidisciplinar, né? Então, muito bom. Se você quiser colocar mais alguma coisa, mais um ponto de vista, querer indicar alguma literatura, né? Como escritor, pessoa que está aí no mundo dos livros, que é maravilhoso. Se você quiser também fazer uma indicação literária para quem estiver acompanhando. Depois também a live, ela vai para o YouTube, ela fica lá no canal, né? Agricultura em Debate, Edmilson. E aí quem não pôde acompanhar, pode acompanhar lá no YouTube, ou quem acompanhou uma parte, perdeu a outra. O ruim do Instagram, Valdir, é que muita gente que cai durante essa uma hora, a mais da metade acaba ficando para trás. Não volta porque acha que acabou a live. E aí só volta mesmo o pessoal que acompanha, né? Então, agora nessa última fala sua, eu lembrei de um caso dessa moça que eu citei lá do Rio de Janeiro, que ela falava assim, o projeto dela era com horta pedagógica na escola, só que o público-alvo dela na escola não era tanto alunos, mas os professores. E a comunidade da escola incluindo funcionários. Então, várias oficinas eram, por exemplo, de processamento de alimentos. Era para todo mundo, para toda a comunidade da escola, de funcionários, professores, diretoria, e as tias da merenda, que a gente chama, né? E ela falou que as merendeiras se sentiram tão valorizadas, porque teve um momento para elas participarem também. Isso foi super legal. Ela falou que a reação delas era muito boa, de valorização mesmo, né? A gente sabe que elas estão ali fazendo um papel importante, mas muitas vezes não entram nessa dinâmica, né? Parece que a formação, de forma geral, é só para o professor, e não é, né? É para todo mundo que está na escola. Acho que é interessante, assim, eu vou dar uma sugestão bibliográfica, mas não tão bibliográfica, é mais um livro mesmo, que chama Ferro e Fogo, a história da devastação da Mata Atlântica. É um livro da Companhia das Letras. Ele dá para entender bem essa coisa, né, de como é um historiador, chama Warren Dean, ele já é falecido, é um historiador americano, ele é um brasilianista, que chama, né? Ele estuda o Brasil, e ele fala de história ambiental. Ele vai contando isso, ele vai falando aí, num parágrafo ele está falando de ecologia, no de baixo ele está falando de antropologia, aí no outro já é economia, e aí ele acho que vai mostrando como que a história da nossa região, né, pensando aqui na Mata Atlântica, né, de forma macro, e ele fala muito também da Mata Atlântica antes do descobrimento, enfim, então é um livro super legal para a gente ver essa dimensão a maior, né? Tem saído algumas coisas sobre horta pedagógicas, né? A gente cita muito um artigo, aí eu não vou saber o nome, mas se vocês procurarem horta pedagógicas, e o nome da revista que é Extensil, né? Tipo extensão com I em vez de ão e o no fim. Então esse é um artigo bom de uma revista lá da Federal de Santa Catarina, é o que a gente tem mais citado. Mas eu acho assim, não entra na demagogia, né? Mas falando do pedagoguês mais bonitinho, eu acho que a gente pegar as dinâmicas, né? Pegar as teorias de aprendizagem, né? Mesmo, vou estudar ali Paulo Freire, vou estudar o Vygotsky, né? Do sociocultural, enfim. Tudo isso, mesmo estudando isso, não falando de hortas, né? Ao ler isso, pensando nas hortas,
também é uma forma de formação interessante, né? Então, não é nem sempre ler sobre hortas, mas estudar de forma geral, a gente consegue ter elementos para discutir, né? Eu acho que era isso, Edmilson. Agradeço o convite novamente e, precisando, estamos aí. Valdir, eu que agradeço você ter aceitado o convite, né, nesse momento tão crítico que a gente tem vivido de pandemia e de problemas. O Brasil é o único país do mundo que está vivendo vários problemas, né, por isso que a gente até pensa para falar, mas além da pandemia, outros problemas, né, problemas políticos, sociais, econômicos e tudo mais. Então, é um prazer te receber aqui, espero que você continue bem, com saúde. Você é um grande contribuidor não só da educação, mas também um cara que pensa de uma forma progressista, de uma forma aberta, e a gente precisa de pessoas assim como você para poder estar dialogando, trocando saberes, trocando ideias, passando para as outras pessoas. Então, acredito que foi muito rico o tema de hoje. Espero que em breve a gente possa estar apresentando outras coisas também, né? Tá discutindo outros poréns, aí passando para as pessoas também. Então, é um prazer ser teu amigo, né? Muito obrigado, gratidão de verdade. E um abraço bem grande. E a gente continua se falando, meu irmão. Isso, abraço. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Antes disso, deixa eu... Não sei se o Valdir tá aí ainda. Eu tô. O Valdir, eu gostaria de fazer uma referência, não é bibliográfica, mas é uma referência. É esse livro aqui, olha. Eu tenho esse em casa. Ele é muito bom. Né? Eu tenho, mas tá lá em São Paulo. Senão eu tinha mostrado, mas eu tenho esse. Tem outro também. Vai estar lá, guardado. Ele é muito bacana, ele me ajudou em vários projetos já, em várias coisas. São coisas simples, né, Valdir? São coisas bem simples que dá para se trabalhar legal, desde do ensino básico, do ensino fundamental, ensino médio. Ele é bem pedagógico mesmo. E também essa cartilinha que a galera encontra na internet, foi um projeto que eu fui coordenador, que é o projeto Hortas Pedagógicas, com a Prefeitura de São Paulo e Fundação Banco do Brasil, até parabenizar os 10 técnicos que ajudaram a elaborar essa cartilha. Aqui tem várias questões aqui falando sobre hortas, e você encontra na internet, para baixar na internet, é só colocar lá Guia Hortas Pedagógicas, que vocês vão achar lá, tem Fundação Banco do Brasil, a PIGAN, né, Associação Paulista de Gestores Ambientais. Então fica uma dica aí para quem quiser alguma referência. Agradeço enormemente aí a colaboração, a contribuição. Um forte abraço a todos. Na próxima quinta-feira tem mais Agricultura em Debate, ou comigo ou com o professor André Eduardo, e a gente traz algum novo tema aqui para se discutir. Obrigadão, Valdir. Um abraço, meu irmão. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.